Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Elizabeth, sou professora de Matemática e Física e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frações, um tema que é bastante interessante para o Enem e todos os vestibulares. Roda a vinheta. Por que as frações são tão importantes para os vestibulares, mesmo elas sendo a base da matemática? Porque assim, se a gente não consegue nem fazer o básico, fica difícil a gente entender os caminhos mais difíceis. E mesmo nas questões mais difíceis, nas equações exponenciais, nas funções logarítmicas, acabam caindo em fração. A gente tem que saber resolver uma fração. Antes de partirmos para o conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar bastante nosso vídeo para você sempre receber o nosso conteúdo. Quando a gente fala de frações, a gente está trabalhando divisões. Então, por exemplo, aqui, nós temos a imagem de alguns gráficos de setores que parecem pixels, e trabalha, por exemplo, a fração que a gente tem 1 sobre 2 é a metade da pixel. 1/5 é uma parte da pixel que foi dividida em 5. 1/10, uma parte da pixel que foi dividido em 10 pedacinhos. Se a gente quisesse mais, a gente poderia trabalhar 2/10, 3/10, ou até mesmo aqui, 2/6, 3/6, indica a quantidade de divisão. Embaixo, o quanto foi dividido, e em cima, o que está pintado, o que você está querendo. A estrutura de uma fração, ela é basicamente essa. Nós temos uma divisão, onde o número de cima a gente chama de numerador, e o número de baixo de denominador. O número de baixo sempre indica a quantidade que eu estou trabalhando. Por exemplo, aqui, eu tenho 8 quadradinhos, onde 5 foram pintados de azul clarinho aqui. Então, embaixo é o que eu estou dividindo, em cima a quantidade que eu quero. E a gente trabalha, como eu falei, é uma divisão. Isso quer dizer que esse número de baixo, que é o nosso denominador, ele é o número que fica dentro da nossa chave, é o nosso divisor. E o nosso numerador é o dividendo. E a gente trabalha a divisão normal. Quantas vezes o número 2 cabe em 5? E aí trabalha a divisão com decimal. O 2 não consegue dividir por 5, a gente coloca 0, vírgula, acrescenta um 0, e o 20 já faz parte da tabela do 5, que é 20 vezes 4. A gente chega aqui, 2 dividido por 5 é 0,4. Nós temos também as frações equivalentes. Por exemplo, metade é a mesma coisa que 2/4, que é a mesma coisa que 4/8. Porque se eu for simplificar essas frações, ou seja, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, eu volto para meio, que é 1 sobre 2. E nós temos as operações com frações. Essa parte aqui é o mais importante quando a gente fala de provas vestibulares ou até mesmo Enem, que é onde muitas pessoas se perdem. Porque quando a gente tem operações com frações, como adição e subtração principalmente, a gente tem que analisar o denominador. Se os denominadores forem iguais, como nesse caso aqui de cima, a gente apenas repete o denominador e realiza a operação em cima, seja uma soma ou uma subtração. Então, nesse caso, 2 mais 1, 3. E essa fração virou 3/5. Porém, quando o nosso denominador é diferente, a gente tem que aplicar uma forma, que a gente chama de MMC, para deixar o denominador igual e, a partir daí, realizar a operação. Aqui está de uma forma bem simples, apenas com números. A gente pode trabalhar com letras também, e funciona da mesma forma. A gente, no caso de números, encontra um múltiplo em comum entre esses dois. No caso, 4 e 5. Uma das formas de fazer é realizar o cálculo do MMC, onde a gente divide por números primos e depois multiplica o resultado. Por exemplo, 4 e 5. O 4 é divisível por 2. O 5 não. Então, a gente divide o 4 por 2, o 5 a gente mantém. Depois, o 2 divide por 2. Fica 1. O 5 não divide, então a gente mantém. Porque o 5 ele só divide por 5. E quando aqui embaixo fica 1 em todos os números que a gente está dividindo, é porque a nossa conta acabou. Então, a gente multiplica todos que estão desse lado, a gente consegue encontrar o mínimo múltiplo comum, que nesse caso é o 20. Depois de realizar isso, a gente faz a seguinte operação. Pega o 20, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Então, 20 dividido por 4, e a resposta a gente multiplica por 3. Então, 5 vezes 3, 15. Coloca o sinal da operação, que pode ser mais ou menos. Depois repete com essa outra fração. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. E aqui a gente soma. E esse chegou a ser o nosso novo resultado.
Se der para simplificar, a gente sempre simplifica. Geralmente, quando a gente pensa nas provas do vestibular, dos vestibulares, do Enem, a nossa resposta mantém em fração. São raros os casos que a gente divide mesmo. E caso de vida, a gente tem que analisar se vai precisar ou não arredondar. Lembrando que a gente sempre deixa pelo menos 2 números depois da vírgula. E se for arredondar, acima do número 5, a gente arredonda para mais, abaixo do número 5, a gente arredonda para menos. A gente tem outra forma de calcular uma operação quando a gente tem adição ou subtração de uma fração, que é esse método borboleta. A gente multiplica os números que estão embaixo, né, os denominadores, dá 20. Depois multiplica a diagonal, essa diagonal aqui, né, de 3 e 5. E depois a gente multiplica a outra diagonal, realizando o sinal da operação, né? Então fica 3 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8. E nesse caso aqui é uma subtração, 15 menos 8, 7. Não dá para simplificar, mantém a fração 7/20. Outra questão que a gente tem bastante é multiplicação de frações. Multiplicação é muito mais tranquilo, que a gente multiplica em linha reta. Ou seja, se eu tenho a fração 3 quintos multiplicado por 12 quintos, apesar de nesse caso aqui o nosso denominador ser o mesmo, isso não modifica se for o mesmo ou não. Então a gente multiplica em linha reta, faz 3 vezes 12 e 5 vezes 5, que aí deu 36/25. Nesse caso também não dá para simplificar. E a gente deixa dessa forma. Se desse para simplificar, simplificaria ao máximo. Já quando a gente trabalha divisão de fração, a gente tem que fazer a seguinte operação. A gente mantém a primeira fração do jeitinho que ela estiver, nesse caso 4/12. A gente multiplica pelo inverso da outra fração. Ou seja, o nosso numerador passa a ser o denominador e o nosso denominador passa a ser o numerador. E aí, depois que a gente faz isso, só realizar a operação da multiplicação. Ou seja, trabalhar em linha reta, né? Multiplicar em linha reta. Faz 4 vezes 3, que é 12, e 12 vezes 8, que é 96. Essas são as operações básicas que a gente trabalha com fração. Como eu comentei, daria para fazer com letras também. Só que no caso das letras, em vez de realizar operações como MMC, quando a gente trabalha aqui ou nesse método, a gente já multiplica direto as letras. Se fosse, por exemplo, 3 sobre x mais 2 sobre y, ficaria xy e aí dividiria pelo denominador e multiplicaria pelo denominador, da mesma forma. Lembrando que dividir por letras, a gente apenas trabalha letras iguais. X só divide x, y só divide y. A gente consegue trabalhar também pela questão do expoente que está em cima. E na multiplicação, números com letras, a gente apenas junta, né? 3 vezes x, 3x. 3 vezes y, 3y. Agora, se for aqui em cima um outro x, aí lembra que na multiplicação a gente tem que alterar o expoente. Que aí ficaria, por exemplo, x vezes x, x ao quadrado. E trabalharia da mesma forma. Lembrando que a gente só pode somar ou subtrair letras que estiverem, além de ser a mesma letra, o mesmo expoente. Mas é a mesma forma. Bom, pessoal, por hoje foi isso. As frações, elas são muito importantes, como eu disse, que é a base aí do nosso cálculo matemático. E elas serão muito importantes para qualquer operação que vocês vão fazer, qualquer prova, não só o vestibular, o Enem, mas como qualquer outra prova que vocês venham a realizar, já que ela é a base do conceito matemático. E por hoje foi isso. Não esqueça de curtir muito o nosso vídeo, compartilhar bastante e ativar o sininho para receber sempre as nossas notificações. Um beijão, pessoal, e até a próxima!